Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você sobre o transtorno de espectro do autismo. Todos nós, quando recebemos na família uma criança, o maior de todos os desafios é o desafio do amor. E em seguida, o desafio de aprender com esta criança como ela funciona. O transtorno do autismo é uma síndrome comportamental que compromete algumas áreas. Compromete a comunicação, a socialização e o comportamento. De modo geral, os sintomas eles são percebidos a partir dos 3 anos. É um modo de ser e não uma doença. É o modo como aquela criança vai estar no mundo. Desse modo, o transtorno de espectro do autismo, ele é multicausal, envolvendo assim fatores genéticos, neurológicos e sociais também da criança. Até hoje, ainda não se tem com clareza o total motivo, a causa principal que gera o autismo, mas é um conjunto de possibilidades que envolve os aspectos neurológicos, o aspecto genético e também o aspecto social. É uma causa desconhecida para um assunto complexo. O tratamento de uma criança autista é personalizado, é interdisciplinar, porque exige o envolvimento de vários profissionais, como, por exemplo, um psicólogo, um neurologista, um fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, às vezes um acompanhamento com o psiquiatra. Então, o grau de autismo, ele pode ser leve, moderado ou severo. O autismo, ele é diagnosticado a partir da análise do comportamento daquela criança. Então, a presença da família, a presença dos pais no processo de investigação é uma coisa importantíssima. Aliar o profissional com o relato da família no modo como essa criança interage socialmente. Quais são as características que você deve observar no trato, no convívio com a criança? A primeira é a hiperatividade, que é aquela criança que não para um segundo. Ela está o tempo todo demandando de você a atenção. Também pode ser o oposto. Pode ser uma criança passiva, quieta demais, silenciosa demais. É comum em uma criança portadora desta síndrome um choro incontrolável. Quando essa criança ela é contestada em uma vontade, em algo que ela deseja e é retirado, o choro é um choro desesperado e incontrolável. Do mesmo modo, como a criança começa a brincar consigo mesmo, criando um mundo como que paralelo àquele que está à sua volta, é possível que haja também risadas inapropriadas. A agressividade também é um ponto importante a observar. Tantas vezes, uma criança com um processo de investigação de autismo, quem está à volta compreende que aquela criança é mal educada, que ela não tem limite, que os pais são passivos à sua educação, mas algumas vezes o que está por trás disso é um adoecimento no sentido de não ter ainda aquela criança e estando passando por um processo de acompanhamento com alguns outros profissionais. É possível observar com muita clareza a imaturidade da criança. Às vezes ela está grande, já está no tempo de assumir determinadas características,
mas permanece imatura para a sua idade. As dificuldades com regras, fica horas brincando com o objeto, fazendo o mesmo movimento. Quando na escola uma criança autista se vincula, ela tem uma vinculação com no máximo uma criança na sala, ou duas, mas ela não sente necessidade de interagir com a turma toda, brincar com a turma toda. Quando entra na fase do medo exagerado, é preciso acolher e buscar ajuda para que aquela pessoa que lida com a criança aprenda a tratá-la do modo como ela precisa ser ajudada. Há dificuldade também para estabelecer uma conversa. Ela responde aquilo que você pergunta, mas ela não inicia uma história com você e segura isso como continuidade de uma conversa. Tem dificuldade também para iniciar e responder às interações sociais no seu grupo. Há também uma preferência muito grande por determinados alimentos, rejeitando qualquer alimento que não seja aquele que se repete continuamente, não querendo nem mesmo experimentar um novo alimento. Sensibilidade ao barulho, que gera o estresse. Aglomeração também é algo que lhe incomoda. E eu quero destacar a questão do ambiente familiar. Algumas vezes há um sentimento muito grande de inadequação dos pais no cuidado com essa criança, apresentando dificuldade de aceitação e também conflitos com o modo de tratar essa criança. E como consequência, gera a negação e a acomodação. A negação, quando eu digo que é como se os pais esperassem que em algum momento a criança vai seguir um fluxo normal e que aquilo é bem temporário. Então todo mundo fala que existe um problema ali instalado, mas a família, ela tem dificuldade de perceber e de acomodar em si o que está acontecendo no seu ambiente familiar. E é comum a transferência. Então o pai culpa a mãe e a mãe culpa o pai. E nessa tentativa de transferir a responsabilidade para o outro, a criança, ela acaba por não receber o cuidado adequado para dar continuidade ao seu desenvolvimento. A urgência na investigação e no tratamento. Como a família leva um tempo para aceitar que existe uma situação que precisa ser tratada, assim o tratamento também passa a ser algo que se distancia. Os pais, então, vão precisar aprender com profissionais, aprender a linguagem do amor firme, de um amor e ao mesmo tempo de técnicas adequadas a como lidar com aquela criança que apresenta um quadro de resposta diferente da que normalmente acontece com as crianças. A redefinição de prioridade dos pais é algo importantíssimo. Por quê? Porque essa criança ela vai demandar um tratamento que envolve vários profissionais. Desse modo, a família precisará alinhar o aprender a estar com aquela criança, aprender a lidar com essa criança e aprender também a lidar com as suas próprias expectativas em relação àquele filho. O apoio emocional do profissional de saúde, tanto para o pai quanto para a mãe ou o cuidador, é algo importantíssimo. Porque no momento que aquela pessoa está sendo acompanhada, o pai e a mãe está sendo acompanhado por um profissional, ela vai aprender técnicas e vai aprender a lidar consigo mesmo e com as suas emoções. A falta de informação a respeito do autismo é algo que está presente em todas as classes sociais. Inclusive,
no projeto educacional, alguns professores eles também apresentam dificuldade para perceber que aquela criança tem algo que precisa ser investigado e ajudado. Então, é preciso estudar mais sobre o autismo. É preciso focar em conhecer essa criança e como ela reage no dia a dia. A expectativa do filho idealizado, onde nós comparamos essa criança com outras crianças. A criança, ela é única e ela precisa ser comparada com ela mesma no sentido da sua evolução. Então, cada passo que essa criança vai dando no sentido da autonomia, no sentido da sua evolução, aí você vai utilizar esse crescimento para dizer para ele o quanto essa criança está evoluindo. Estudar sobre o autismo é algo imprescindível. Focar no conhecimento desta criança. E uma coisa importante é aprender a acalmar a criança no seu momento de estresse maior. Perceber o que desencadeia um comportamento desafiador. Quando a criança ela é desafiada naquilo que ela gostaria que acontecesse e é tirado dela aquilo, então ela vai ter uma atitude de desafiar, vai ter uma atitude agressiva. Então, como é que o pai, a mãe, o cuidador vai lidar com essa criança? Praticar a aceitação é algo importantíssimo para todo tipo de criança que está à nossa volta. Cuidado, mas muito cuidado com palavras grosseiras e ameaçadoras. E eu quero dizer para você, não desista. Se você percebe que existe algo naquela sua criança, naquele seu sobrinho, naquele seu aluno, dessas características que foram aqui apresentadas, é importante se assessorar com profissionais de modo a encontrar um diagnóstico. E os pais, cuidadores, familiares também ter a oportunidade de aprender a lidar com aquela criança. Porque o autismo não é uma doença, é um modo de ser. Então, somos nós, cuidadores e adultos, que vamos precisar aprender a lidar com essa criança, com esse adolescente, para que ele possa encontrar o seu caminho e também ser feliz. Um grande abraço para você.